Paz do Senhor, meu irmão. Prazer muito grande estar aqui. E quem fala é o evangelista Miguel de Souza, neste canal A Voz que Clama no Deserto. Meu bem-vindo a você que está se inscrevendo nesse canal, você que está, quem sabe, pela primeira vez assistindo esta nossa mensagem. O desejo do meu coração é que esse canal seja um canal de bênção para você. Meu grande objetivo aqui é falar das grandezas de Deus, falar sobre a salvação, falar sobre a vida eterna. Eu quero trazer um assunto aqui hoje. Dificilmente eu uso o nome de uma pessoa, de alguém, por questão de ética. A pessoa não está ali para se defender, então não compete a mim, certo? Mas eu vou trazer à tona o nome de um rapaz aí que faleceu há uma semana atrás, chamava-se Guilherme de Pádua, aquele moço que tirou a vida daquela atriz, né? E a sua mãe, inclusive, escritora. E os meus colegas de serviço, eles me perguntaram por que eles veem que eu sou um homem de Deus, um servo do Senhor. E eles disseram: e aí, seu Miguel, o que vai ser desse camarada aí quando chegou diante de Deus lá? Né? Chegou diante do homem lá de cima, depois da atrocidade que ele cometeu, homicida, que chocou todo o Brasil na época. Eu me lembro bem desse fato aí. Chocou toda a nação brasileira. E foi algo muito terrível, né? E ele me perguntou: o que o senhor acha disso? Eu só tenho uma coisa a dizer, o que a Bíblia manda dizer. Eu não estou aqui na condição de juiz, não estou aqui na condição de advogado e nem na condição de promotor. Estou aqui na condição de pregador do Evangelho. Então eu respondi para os meus colegas a nível da Bíblia. O que a Bíblia me diz? Qual é o destino que a Bíblia traça para as pessoas? Então nós vamos ler aqui um texto sagrado para pegar como pano de fundo desta palavra. Está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, e o versículo 19, que diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim um tempo de refrigério pela presença do Senhor. Duas palavras importantes aqui. Dentro da homilética não é correto eu pregar uma mensagem com dois temas. Nós temos aqui a palavra arrependei-vos e a palavra convertei-vos. Se você for para o dicionário, elas são diferentes, pouquinha coisa. O sinônimo, pouquinha coisa uma da outra. Então não ficar com a palavra convertei-vos. Quer dizer, mudar de atitude, mudar de posição, mudar de comportamento, mudar até mesmo de religião, na área política, mudar de partido. Então aqui nós vamos falar sobre a conversão. E vem a palavra arrependimento, a pessoa tem que se arrepender. Existe o arrependimento, existe o remorso. O arrependimento ele leva à confissão. A pessoa reconhece que errou e vai se retratar com alguém, né, ou com Deus. E a pessoa que tem o remorso é diferente. Nós olhamos o caso de Judas Iscariote, ele não se arrependeu, ele teve remorso. Quando ele percebeu que ele havia traído sangue inocente, ele pegou aquelas 30 moedas de prata, em vez de recorrer até Jesus, que era a pessoa que ele havia traído, ele recorreu a quem? Aos anciões, aos sacerdotes, e devolveu a moeda para eles. Entendeu? Então ele teve um remorso, ele sentiu, mas ele não se arrependeu porque ele não foi a pessoa certa para se retratar, que seria a pessoa de Jesus. Então se chama remorso. A pessoa, por exemplo, envolve com droga, e quando dá um problema, uma situação assim, ele tem aquele remorso, ele chora, ele fica, e dali alguns dias ele volta a praticar tudo que havia praticado antes. Então isso chama-se remorso. O arrependimento não. O arrependimento leva à confissão, a confissão gera o perdão, e o perdão a liberdade. A Bíblia diz no livro de Provérbios que quem cobre a sua transgressão nunca prosperará, mas quem deixa alcança do Senhor misericórdia. Então nós olhamos para este texto aqui sagrado, é muito interessante aqui a palavra arrependei-vos e convertei-vos, para que seja o que? Apagado os vossos pecados. Na antiga aliança nós tínhamos um dia chamado dia da expiação. Um dia eu vou ministrar uma mensagem no canal sobre o dia da expiação. Esse dia da expiação era levado ao sacerdote, eu levava uma ovelha, né, macho, e aquela ovelha de um ano levava para um sacrifício, por mim e pela minha própria família. Então o dia chamado dia da expiação, que era pela minha família. Então a gente observa aqui que o que fazia o sacerdote? Ele molava aquele animal, pegava aquele sangue, aspergia sobre o propiciatório, mas ali ele só cobria o pecado daquela pessoa, né? Hoje, na nova aliança é diferente. Por que fazia na antiga aliança assim? Porque apontava para Cristo. Morria um animal, um cordeiro que simbolizava Cristo. Então o que é que acontecia? Ele só aplacava a fúria de Deus contra o pecado daquela pessoa. Agora, na atual dispensação da graça, é apagado, é diferente. Não é mais coberto o nosso pecado, ele é apagado.
né? Então é como que você vai numa lousa, você escreve uma frase, você pega um apagador e apaga aquela frase daquele quadro. Se você perguntar há 10 minutos para os alunos ali, que frase estava escrito ali, eles não se lembram mais, porque foi apagado. É exatamente isso que o Senhor Jesus faz. Quando nós nos convertemos e nos arrependemos e nos voltamos para Deus, Ele apaga os nossos pecados. Aí vem o quê? O tempo de refrigério pela presença do Senhor na nossa vida. O Senhor Jesus passa por meio do Espírito Santo a habitar na nossa vida. Então nós passamos a ter um refrigério na alma, aquele gozo, aquela alegria, certo? Aquele sentimento de culpa já não existe mais, porque o Senhor Jesus está habitando o nosso coração. Então nós olhamos para este texto aqui, e é muito fácil a gente analisar, por exemplo, voltando ao fato do rapaz lá, né? Se você, eu perguntei para o meu colega, se ele fosse teu filho, você viraria as costas para ele? Reprovar o comportamento dele, com certeza, qualquer um de nós, pessoa de bem, reprovaria o comportamento e a atitude. Mas eu perguntei, você viraria as costas para ele? Se você que me assiste neste canal é uma mulher, se esse moço fosse seu filho, você viraria a costa para ele? De maneira nenhuma. É importante você entender que eu não estou aqui como juiz, nem como advogado e nem como promotor. Eu estou aqui como um pregador da palavra de Deus. É só para levar você a refletir. É claro que a gente tem que se colocar também no lado da mãe daquela jovem. Praticamente aquela mulher foi destruída por dentro. E talvez você diga isso, você fala assim, pregador, porque você nunca viu uma experiência dessa. Eu vivi, eu perdi um tio meu, ainda jovem, para criminalidade, e ele não era envolvido com crime, mas ele foi morto. E eu lembro-me que a minha avó, aos poucos, parece que ela ia morrendo. Tanto sofrimento, tanta dor. Perdi também na família da minha esposa alguém que deixou uma cicatriz muito grande em todos nós da família. Então eu estou falando de algo que eu já vivi na pele. Não é aqui como um defensor, mas como um pregador do Evangelho. Então nós olhamos para este texto aqui, vamos observar que esse moço realmente, se a gente olhar, se colocar na posição da mãe dessa menina, nós queremos a justiça sem precedência. E não está errado disso não. Deus é um ser justo, é um justo juiz. Mas eu estou trazendo aqui o que a Bíblia nos transporta. Se ele realmente se converteu, os seus pecados ele foram apagados. Não sou eu quem estou dizendo, é a Bíblia Sagrada. Não compete a mim julgar. Agora você, quando a gente fala na palavra homicida, vamos lá para 1 João capítulo 3, versículo 15. Por que você, às vezes, vê uma pessoa cometer uma atrocidade dessa, você quer que ele seja condenado? Mas eu vou perguntar para você, quem sabe você não está encaixado aqui. Olha o que diz aqui em 1 João 3, versículo 15. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. Se você tem um ódio de uma pessoa, você também é homicida diante de Deus. Vai receber a mesma sentença. Significa que você é tão pecador quanto ele. Não sou eu quem estou dizendo, é a palavra de Deus. Eu vou repetir mais uma vez o versículo. 1 João capítulo 3, versículo 15. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. Uma tradução diz, qualquer que aborrece o seu irmão é assassino. Entendeu? Então você não tem como escapar dessa realidade bíblica, tá? Você que talvez faz um julgamento assim, vamos voltar novamente lá para o arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados. Uma outra situação muito importante aqui, que você também pode estar encaixado nisso aqui. Vamos ver 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 e versículo 23, para você ver que de repente você está enquadrado também aqui. No capítulo 15, versículo 22 e 23, diz assim, ó, 1 Samuel. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como que se obedeça a palavra do Senhor? Este que obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender é melhor que a gordura dos carneiros. O versículo 23, muito importante, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Porfiar, ou seja, a mesma sentença que é para a pessoa que vive na feitiçaria, é a mesma sentença para aquela pessoa que desobedece a Deus. Desobedecer a Deus é não guardar o mandamento do Senhor. Você tem que guardar o mandamento de Deus. E a minha pergunta é, você tem guardado? Vamos voltar lá para o capítulo de número que nós estamos lendo agora, no livro de Atos, capítulo número 3, e o versículo de número 19. Arrependei-vos, pois, e convertei para que sejam apagados vossos pecados, e venha o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Agora vamos lá para Apocalipse 22 e 15. Né? Você precisa ouvir isso com atenção. Isso aqui não vai ecoar bem no seu ouvido, mas é importante você ouvir. Ficarão de fora do que? Do reino de Deus. Ficarão de fora quem? Os cães, diabo e seus anjos, né? Os feiticeiros. Meu amigo, feitiçaria é qualquer área. Se você estudar, um dia eu vou gravar mensagem aqui que colegas meus já pediram para gravar sobre o espiritismo. Eu vou falar sobre as 4 linhas do espiritismo. Baixo espiritismo, comum espiritismo, científico e cadecista. Tá? Todos esses estão envolvidos aqui nessa área de feitiçaria. Todos vão ficar de fora. Não sei o que eu estou dizendo, é a Bíblia.
Aí você olha para alguém que cometeu um crime, mas você é tão pecador quanto ele, que está na arte da feitiçaria. Os que se prostituem, por exemplo, um jovem que se masturba, é prostituição, faz parte da prostituição. Né? Quem assiste filme pornô, revista pornô, tudo isso faz parte da prostituição. Também vão ficar fora. Esse marido que é casado, que não respeita a sua esposa, pratica sexo anal, sexo oral, tudo isso faz parte da prostituição. Mas, no entanto, você olha para alguém que cometeu um crime e você atira ele no inferno. E a tua vida, como é que está diante de Deus? A minha vida, como é que está diante de Deus? Tudo isso aqui faz parte da prostituição. E essas pessoas também vão ficar de fora. É mais sério do que eu e você, nós imaginamos. E os homicidas, que nós já limos lá na primeira carta de João, e a gente vê que qualquer que odeie o seu irmão, ele é homicida. Isso aqui é muito duro de ouvir e não ecoa bem nos nossos ouvidos, principalmente quando a gente está envolvido com todas essas práticas em que eu mencionei aqui. Se você está envolvido, por exemplo, a gente vê muito comum as jovens dos dias atuais, ficando, essa ideia de ficar, dormir, isso é prostituição. A Bíblia condena isso aí. Né? A Bíblia chama isso aí, a gente for estudar, esse pecado é um pecado grave, é tão grave quanto o crime. Mas estão aí os jovens dormindo com outras jovens. É claro, eu não estou me referindo no meio cristão, mas a sociedade moderna é assim. A jovem dormindo com jovens, chama-se fornicação, também é prostituição. Também, se não largar essa vida, o destino também é inferno, porque vai estar fora do reino de Deus. É muito duro, às vezes, a gente falar isso, mas o evangelho é para isso mesmo, é para trazer a verdade às pessoas, para que as pessoas aprendam a viver a verdade. Vamos aqui agora para a solução para o nosso problema. Isaías 44, versículo 22. Agora começa a vir um refrigério. Né? Eu só mostrei para você aqui o pecado, porque é impossível você falar sobre salvação sem antes falar no pecado. Então mostrei o pecado, agora eu vou mostrar o que? Para você a redenção. No livro do profeta Isaías, capítulo de número 44, versículo 22. O efeito de quem se arrepende e de quem se volta para Deus. Diz assim, ó, desfaço as tuas transgressões como a névoa. Vou repetir mais uma vez a primeira parte do versículo. Desfaça as tuas transgressões como a névoa e dos teus pecados como as nuvens. Torna-te para mim, porque eu te remi. Então, se você se tornar para Deus, se arrepender, abandonar, virá o refrigério do Senhor na tua vida. No livro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, diz: vinde, argui-me, diz o vosso Deus, ainda que os vossos pecados sejam como o escarlate, se tornarão branco como a lã, ainda que sejam vermelho como o carmesim, se tornarão branco como a neves. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, mas se recusardes, forem rebeldes, serei devorado à espada, porque a boca do Senhor disse, ou seja, o próprio Deus falando isso aqui. Agora vamos aqui também retornar aqui e vamos para o Evangelho de João capítulo 6 e o versículo 37. Aqui estamos encontrando a solução para aquela pessoa que você acha que não tem solução. Quando essa pessoa se volta para Deus, ele tem solução sim. Aqui no Evangelho de João capítulo 6, versículo 37, Jesus diz, tudo que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, antes de você acusar alguém, não esqueça que eu estou aqui com um dedo indicando para você, mas tem 3 dedos indicando para mim, mas tem um dedo, que é esse dedo grande aqui, apontando para o céu, que é o justo juiz. Então você tem que analisar isso. E eu falei uma colocação para o colega lá sobre um certo ministro do Supremo aí que assinou uma habeas corpus para um criminoso aí chamado André do Rep, e ele foi posto em liberdade. E eu falei, esse juiz ele tem esse poder de dar esse canetaço, colocar em liberdade um bandido, mas ele não tem poder de apagar o sentimento de culpa. Jesus é diferente. Ele entra lá na prisão, no cárcere, e aquela pessoa que está ali, se ele entregar sua vida realmente a Cristo, se ele se arrepender e se converter dos seus pecados, dos seus maus caminhos, o que acontece com ele? O Senhor Jesus, ele tem o poder de apagar o sentimento de culpa dessa pessoa. Coisas que os magistrados não têm esse poder de fazer, e o meu Jesus tem. Então, fica esta palavra para você e você faça uma análise dentro desta palavra e se encaixe nesse versículo em que eu li. De repente você está encaixado nesse versículo, mas você está olhando apenas para frente. Uma certa feita, um adolescente me perguntou, pastor, por que a gente fecha os olhos quando a gente vê? Eu digo, é muito simples. Você está com os olhos abertos, você está olhando para frente. Só quando você fecha os olhos, você olha para dentro de você. E você olhar para dentro de você, você reconhece o quão pecador você é. O fato importante, reconheça que é um pecador,
Recorra a Jesus, aceite como Senhor pessoal de sua vida e abandone as práticas que você vivia, então você terá refrigério na sua alma. Essa é uma promessa não minha, mas uma promessa de Deus. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.